O que vocês fariam se tivessem uma chance para recomeçar? No meu caso, que o jogo comece. Bora publicar. Vemos um gigante já com um pé na cova, falando que os que filhos da estrela compartilham seus sentidos entre eles. Ele acrescenta: sabemos que seus oponentes foram aniquilados junto com eles. Ele continua falando que isso significa que pessoas fortes como o protagonista já não existem aqui. O nosso herói responde: sim. Ainda estou vivo. Do que diabos você está falando? O gigante comenta que sabe que seu tempo do prota chegando ao fim. O gigante fala que fica feliz em ouvir isso, e o prota teria desenvolvido mais suas habilidades antes se tivesse colocado tudo no treinamento. O prota, frustrado com as palavras do gigante, murmura dizendo que ele está certo. Em seguida ele diz: bom, mesmo que você não tenha dito nada, sei que vivi uma vida miserável. O gigante para o prota calar a boca e morrer. E ele o elogia, chamando-o de grande ser humano. Ele continua falando que tá tudo bem em ser orgulhoso. E olhando para o rosto do prota, o gigante declara que, no final, seu mundo. De repente um estrondo interrompe as palavras do gigante. Isso é devido ao prota que separou a cabeça do pescoço do gigante e rola pelo ar como uma bola. Em seguida cai no chão. E o protagonista apenas observa sem emoção. Ele observa o campo de batalha vermelho. O prota caminha, ofegante, cansado devido aos seus ferimentos de batalha. Ele começa a delirar, se lembrando de seus companheiros, dos momentos compartilhados. Ele se lembra que era muito divertido e que eles eram a sua família. Mas voltando para a realidade, e sem emoção o prota questiona: vocês todos vieram aqui? O olhando para a pilha de corpos formado pelos companheiros, o protagonista os chama de bastardos tolos. Enquanto caminha, ele continua falando: que tipo de orgulho os fez lutar até morrer? Você se pensa forte porque eu era? Disse o prota questionando. Ele se aproxima do corpo do amigo e fala: você deveria ter lido o meio ambiente e fugir. Ele vai de joelhos e se questiona: ponto por quê? Pelos gigantes, que a aura da espada mais forte do Império foi desviada. Por que minha espada foi a única que funcionou? Se não for isso, não haveria como um soldado disciplinar estaria na frente, e você não teria morrido primeiro. Disse o prota abalado. O brilho em seus olhos começa a se desvanecer. A tristeza e a solidão está cravado em seu coração, fazendo-o mergulhar em um desespero insondável. Porém, o brilho de esperança volta em seus olhos. Ele ouve uma voz que dizia: não posso me mover devido à minha lesão. Ele reconhece essa voz familiar. Ele tenta se levantar e fica feliz por essa pessoa ainda estar vivo. E todo surrado, ele usa suas forças para se manter de pé e procurar por essa pessoa. E finalmente ele a encontra. E com um rosto pálido, porém feliz por vê-la, ele diz: então você ainda estava vivo, grande comandante. De repente ele arregala os olhos surpreso. E diz nome dela a deixa. Ele morde os seus lábios. E se aproximando dela, ele diz: ponto para alguém que está no comando. O que é isso? Ronan. Você não é cabo? Você também não é tão grande. Respondeu a deixa. Ela fica séria e questiona: mais importante é a Yayut. Eu acabei com ele. Seu corpo não está muito longe aqui. Respondeu o prota. E olhando para o Ronan, a deixa assente feliz. Ela derrama lágrimas de felicidade e agradece o prota pela cooperação. Ronan fica em silêncio observando a sua grande comandante. De repente ele diz: se você é tão grato, você escutaria meu pedido. Um pedido? Questionou a deixa. O protagonista explica que
A limpeza dos soldados disciplinares. Mas poderia tratá-los certo desta vez? A deixa meio intrigada, questiona, não tenho certeza. Eles estão mais vivos do que eu, então não seria melhor se você cuidado deles pessoalmente? Normalmente, de acordo com o regulamento, são abandonados ou queimados. O prota retruca dizendo, céus. Como poderia, comandante? Ele começa a tossir. Em seguida ele explica que está pior que ela. E que poderia ir de Vasco a qualquer momento. Ronan continua falando, eu estava sendo tolo na maioria dos dias, por isso não poderia fazer muito. Se você sobreviver, há algo que quer fazer? Perguntou a deixa. Tenho muitas coisas que quero fazer. Respondeu Ronan sorrindo. Ele continua falando que, a única coisa que me ocorre agora. Como seria ir para a academia? A deixa surpresa pergunta, a academia? O prota responde que, a merda que o bastardo gigante disse está o incomodando. Mas, o mais importante, ele se lembra de um rosto familiar. E diz, o desejo da minha irmã. Era para me mandar para a academia. De repente ele fica sombrio e diz, mas em breve. Vou reunir com minha família. A deixa preocupada fala, quando para de chover, o grupo de pesquisa. Ronan responde dizendo, eu já disse que sou uma causa perdida, então por que você continua? Dizendo coisas inúteis. Seu rosto pálido e sombrio. De repente algo estranho acontece. E as gotas de água caem. E para finalizar o término da chuva um som eclode. Os heróis arregalam os olhos surpreso. E intrigados, Ronan se pergunta. A chuva parou? A tempestade parou de repente. Questionou a deixa. Porém algo estranho ocorre. Os heróis gritam com medo. Ronan com o rosto irritado percebe algo. E arregala os olhos. Vendo a criatura com 8 asas sob o sol, ao seu lado, uma legião de criaturas, que parecendo anjos surgem. E olhando para essa monstruosidade, o prota se questiona, que diabos são esses caras? Ronan se levanta e continua falando, de onde eles saíram? A deixa aterrorizada se questiona, isso não pode ser. Os 3 gigantes não foram o fim. Ela murmura, no final. Não consegui salvar este mundo. Uma terceira vez. Com apenas uma última chance. Não consigo pensar em uma maneira. Ela entra em desespero, de repente, Ronan chama por ela. E a deixam volta em si. Ele grita dizendo, o que você está fazendo, grande comandante? Tenha o controle de si mesmo. Apresse-se e use fogo ou algo assim para atirar em mim para cima. Minha espada não pode alcá-los aqui. A deixam fica ligeiramente surpresa. Em seguida ela pergunta, você vai lutar? Nessa situação? Claro. O que? Você quer ficar parado e chutar a pata, disse Ronan. O prota bastante decidido ele diz mesmo se eu morrer. Ele continua, não devo dar alguma merda a esses bastardos? A deixam surpresa pensa, você não desiste nessa situação. E olhando para o prota, ela continua dizendo, sim, ele é um homem bastante. É por isso que podemos alcançar este. Se for ele. E finalmente ela toma a sua decisão. De repente ela o chama e ele se vira. Ela chega mais perto. E o prota responde dizendo, estou ocupado, então pare de falar. Ela o interrompe, beijando-o. E o prota fica ligeiramente surpreso. Em seguida ela coloca algo na boca dele. Ainda surpreso, ele pergunta, o que você colocou na minha boca? Ela sussurra algo no seu ouvido. O prota atordoada retruca, que? Espere, o que você é? Ele continua questionando, o que diabos você está dizendo nessa situação? De repente ela diz, Cabo Ronan. Ela continua, se nos encontrarmos de novo, você pode me dizer para não fazer nada estúpido e se tornar um alfaiate? O prota ainda fica ligeiramente surpreso e sem resposta. A deixa sorrindo fala, já fiz muitas coisas, mas nada assim.
O prota apenas a observa. E a criatura se prepara para atacar. Em seguida uma luz cobre todo o campo de batalha. E uma explosão ocorre. E o orbe que a Deshan deu para o Ronan começa a se desvanecer. De repente o protagonista arregala os olhos. E uma bela paisagem é vista. O prota se levanta e grita dizendo, "Grande comandante!" Em seguida ele fica em silêncio observando a bela paisagem. E fica muito admirado com o está diante dos seus olhos. E diz, "Este lugar poderia ser." Observando o relvado. Ele fica de boca aberta. Em seguida ele se questiona, "Minha cidade natal, Ninbuten. Voltei realmente ao passado?" O protagonista sentado sob uma árvore, bastante atônito, exala dizendo, "Pensar que as palavras do grande comandante foram verdadeiras." Ele se lembra que a Deshan colocou alguma coisa na sua boca. Intrigado ele pergunta, "O que você colocou na minha boca?" A Deshan responde, "O que você acabou de engolir foi uma ORB que voltou no tempo." A Deshan explica que, "É assim que eu, que já fui alfaiate, consegui promover a posição de grande comandante." Ela continua falando que, embora o ORB permita que você volte um total de 4 vezes, já usei 3 vezes. Então só resta uma chance. Ela acrescenta dizendo, "Então vou passar para você o poder de matar gigantes." Ela chega mais perto, e diz, "Acredito que você é a chave para parar a destruição deste mundo. Então você precisa aprimorar suas habilidades. Estou feliz que você também tenha o desejo de fazer isso." O prota se lembra que disse para ela que o desejo dele é ir para a academia. Por isso a deixa o incentiva, dizendo, "Se você quer aprender, vá para a Philion Academy. É um lugar com pessoas excepcionais, então tenho certeza que será útil para você." E ela chama pelo seu nome. E com um sorriso amável, ela fala que, se nos encontrarmos de novo, ela continua, "Você pode me dizer para não fazer nada estúpido e se tornar um alfaiate?" Ronan, sem assimilar tudo, apenas ouvia, enquanto a Deshan continua falando, dizendo, "Já fiz muitas coisas. Mas nada assim." Voltando para o presente. O prota soca uma árvore enquanto fala, "Isso é realmente real? Se é um sonho, por favor acorde." E os moradores apenas o observam fixamente. E o protagonista observa atentamente o seu redor, e se questiona, "Mesmo que seja real, se eu voltei ao passado, o que diabos eu devo fazer sozinho?" E bastante surpresa ele se questiona novamente, dizendo, "Ei? Espere, isso é o passado." De repente ele pega um galho e começa a caminhar. Ele começa a acelerar os seus passos. Muito entusiasmado, pondera que poder ver a irmã mais velha. E ele começa a correr para encontrá-la. Ele passa por outros moradores. Ele continua correndo cheio de entusiasmo. Mas, de repente ele arregala os olhos. E nota que alguém está sendo intimidado. Ele continua se questionando. "O que diabos você está fazendo pendurando uma criança de cabeça para baixo?" E o protagonista se vira e diz, "E pensar que esses caras não mudou no passado também." De repente ele se surpreende e diz, "Espere. Essa criança não está pendurada por uma corda, mas com mágica?" E observando atentamente ele fala, "Uma pessoa tão valiosa como essa foi uma vista rara no campo de batalha, não há como um aqui na cidade rural de Lina." Ronan percebe algo e continua falando, "Agora que penso nisso, nessa hora." E observando o garoto à sua frente, ele continua falando que, "Tenho certeza de que eles estavam aqui também." E garoto com aparência de garota, soando muito, pensa, "Cara, quando você vai fazer isso? Nesse ritmo, algo ruim vai acontecer com essa criança." O menino em apuro pede para os agressores pararem, e implorando ele grita dizendo, "Eu realmente não tenho dinheiro." Em lágrimas ele diz, "O medicamento da minha mãe esse mês foi caro." O vilão em tom zombeteiro questiona, "Estou esvaziando seus bolsos. Por que tenho que me preocupar com a saúde da sua mãe?"
Em seguida ele fica muito pistola e dá um tapão na cara da sua presa. E os seus companheiros riem zombeteiramente. De repente o vilão se vira e fala: este bastardo não chegou à razão, então levante-o ao topo da árvore. O mago, se tremendo de medo, responde: eu não posso fazer isso. Se eu colocar mais alto e deslizar por erro. O vilão retruca questionando: você não é uma menina, por que tem tão medo? Não é você que está pendurado aí. E bastante pistola ele diz: cale a boca e pegue. O mago fica atônito. Em seus pensamentos ele se questiona: como foi que as coisas acabaram assim? Foi errado eu ter aprendido magia. Ele continua ponderando que só queria mostrar que eu era bom em alguma coisa também. Ele continua falando: preciso dizer agora que não posso fazer isso. E finalmente ele grita dizendo dentro si: estou com tanto medo. Ele morde os lábios para ganhar coragem. Em seguida tenta dizer para eles pararem. Mas de repente ele recebe uma paulada pelas costas. E o prota, em um tom calmo, fala: pare, seu bastardo. Você vai matar ele. Em seguida o feitiço se desfaz. E o rapaz cai no chão. O figurante pistola questiona dizendo: merda. O que você está fazendo agora? Ele continua falando ainda muito pistola: você vai parar só porque ele disse? E isso é engraçado para você? O mago atordoado responde: não. Eu não fiz isso de propósito. De repente o herói intervém dizendo: oi, Azele. Pare de se preocupar com lixo como ele. E sabemos que o nome do mago é Azele. O prota pede para o Azele falar apenas com ele. Azele, surpreso, reconhece o prota. O protagonista continua, dizendo: agora tenho algo para falar com você. E o protagonista questiona: ponto onde você aprendeu a mágica da telecinese? Azele, surpreso, responde: eu aprendi com um grimório que comprei de um vendedor ambulante. Enquanto isso o vilão começa a zombar. E o prota, nem ligando para isso, pondera: isso é incrível. Saberei depois de ver um pouco mais, mas com isso, quando alcanço os gigantes. De repente alguém saca uma espada. E o protagonista, meio surpreso, se questiona: este som? E o figurante segura firme a sua espada com uma forte intenção assassina. Ele diz: você ousa me ignorar? Parece que você está agindo desde que perdi de propósito para você na idade deles. Em seguida ele joga na direção do prota. O prota, bastante calmo, se questiona: esta é uma espada muito longa. De onde este cordeiro obteve um? E olhando para o figurante ele continua ponderando que sua postura está muito ruim, mas é forte e isso vai funcionar por aqui. E slash, ele se esquiva habilmente. O figurante atordoado se questiona: esquivou tão facilmente? E o protagonista reflete, dizendo: mesmo que meu corpo seja mais jovem, ainda é o mesmo. O que incluíram em mim quando era soldado disciplinar. Ele continua: sentido de batalha. O figurante sorri. Diz: você tem sorte, hein? Eu ia ter certeza de que você não conseguiria nem levantar uma colher pelo resto da vida. E o protagonista responde: eu sei bem, hoje tenho muita sorte. Mesmo que eu tive má sorte toda a minha vida. O figurante fala: já que chegamos a isso, fique de joelhos e ore. Então vou poupar sua vida. É claro que você vai sair sem braço. E o protagonista olha para ele com a cara de: uau, estou com medo. E o figurante continua falando: e se eu te matar, vou me certificar de tratar bem sua irmã. E o prota retruca questionando: ponto você disse irmã? O figurante, sorrindo, fala: sim. Cada vez que a vejo, penso isso. A bunda dela é tão redonda, seria tão bom. E em um instante slash, ele perde algo. Sem entender nada ele congela. Em seguida joga sua espada. E ele cai na real e entra em desespero. Seus companheiros apenas o observam. E o protagonista caminha. E muito pistola ele diz: maldito bandido. E questiona: você quer morrer? Meus irmãos,
O vídeo fica por aqui. Para uma continuação, este vídeo tem que atingir 1000 likes e não se esqueça comentar parte 2 e se inscrever no canal. Até a próxima!